Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, do nosso pastor Ovani. Espero que os irmãos tenham tido uma noite de descanso abençoada e que Deus tenha reservado um lindo sábado abençoado para cada um de nós. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Como é de costume, hoje nós iremos fazer um breve resumo de tudo que foi visto ao longo desta semana. Então, ao invés de eu ler o texto da leitura complementar que está em Atos 3, do 3 ao 15, eu vou fazer a leitura de Gênesis, do nosso texto de referência, que é Gênesis 48, do 11 ao 14, que diz assim: E Israel disse a José: Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa é a nossa última lição, ou seja, é o nosso último devocional do trimestre, né? É a lição de número 13, que tem por tema as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Lembrando os irmãos que esse devocional ele tem o propósito de te motivar, irmãos, a fazer uma breve meditação na lição a cada dia da semana, né? Não tem o propósito de passar esse vídeo em outros locais, né? É uma ferramenta, eu entendo como uma ferramenta de aproximação nossa, né, da nossa classe durante a semana, de maneira que no domingo, independente de quem for ministrar a aula, nós, obreiros, estaremos mais preparados para poder compreender e participar das lições. O texto áureo diz que vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20, a parte A. E a verdade aplicada é um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Maravilhoso, maravilhosa essa verdade aplicada. Aleluias. Ao longo dessa jornada, né, que se encerra hoje sobre o livro de Gênesis, se encerra hoje na EBD, mas nós continuaremos estudando o livro de Gênesis porque tem muita coisa boa para nós aproveitarmos. Falou muito de relacionamento com Deus, né? Nós vimos que a alienação do homem por conta do pecado foi uma alienação desse relacionamento com Deus. Desde então, o homem busca restabelecer, restaurar esse relacionamento. E Jesus Cristo, ele veio para que esse relacionamento fosse restaurado. Então perceba, um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Se nós tivermos um relacionamento saudável com o Senhor, nós vamos ter uma vida saudável em todas as nossas relações. Aleluias. Nós falamos bastante coisa acerca ao longo dessa semana, mas para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu quero lembrar os irmãos que nós falamos que a história de José, ela vem sendo contada dentro de 3 lições.
Na lição de número 11, nós vimos como o motivo pelo qual foi gerado a insatisfação dos irmãos de José para com ele. A inveja, né, que se deu pelo amor que Jacó tinha por José, e também os sonhos, sobretudo os sonhos que Deus havia revelado a José, que colocava ele em condição de superioridade em relação aos seus irmãos. Nós vimos que esses sonhos não eram o desejo de José, né, mas era uma revelação do que Deus ia fazer na sua vida. Na lição de número 12, nós vimos que José decidiu viver os propósitos de Deus na vida dele e que isso tem um custo, né? E agora, na lição de número 13, nós vamos ver que, embora tenha um custo, viver os planos de Deus também nos traz bênçãos incomparáveis. Então é muito interessante nós relacionarmos a lição 12 com a lição de número 13, porque se viver os planos de Deus traz um custo a ser pago, nós precisamos entender também que viver os planos de Deus nos traz bênçãos incomparáveis. O motivo de oração é: ore para que possamos olhar para os infortúnios da vida com esperança em Deus. A introdução diz assim: veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo, diante de realidades adversas e favoráveis. Ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor, na sua vida e dos seus. Então perceba, meus irmãos, que eu destaquei aqui uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus. Ao longo desse estudo da história de José, nessa lição nós vamos ver essa última parte, nós podemos ver como José se comportou no momento de adversidade, no momento desfavorável, e sobretudo nessa lição nós vamos ver como ele se comportou no momento de honra. Então, nós estamos há 2 semanas falando sobre as provações de José. E nessa semana nós encerraremos o nosso trimestre falando que Deus o honrou. Então perceba que ele é exemplo para nós, nos dias de hoje, cristãos, pela maneira que ele se comportou, tanto no momento da adversidade, como nos momentos que lhes foram favoráveis, quando ele governava todo o Egito. E a introdução diz que isso se deve a uma visão de mundo baseada na fé em Deus. Então, sobretudo, a lição desse trimestre quer despertar em nós a necessidade de enxergar as coisas sob o aspecto de um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Nós estávamos comentando a lição aqui em casa ontem, né, e nós estávamos falando sobre a cosmovisão cristã, a importância de nós enxergarmos as coisas sobre o ponto de vista da fé cristã, da fé em Cristo, da fé em Deus. Talvez durante o seu dia, no seu trabalho, você se depara com uma situação adversa, com um problema a ser resolvido, e as pessoas ao seu redor vão olhar aquela questão sobre um ponto de vista mundano. Já deu errado, né? Isso não vai prosperar, isso não vai dar certo. Mas você, como crente em Jesus Cristo, né, com uma cosmovisão cristã, você deve se levantar e dizer: já deu certo no nome de Jesus, porque eu sirvo um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para os seus propósitos. Então, meus irmãos, precisamos passar a enxergar tantas coisas boas como as coisas ruins que acontecem na nossa vida sobre a regência, né, de Deus. Devemos considerar que é um Deus que governa a nossa vida e Ele tem o controle de todas as coisas. Então, no tópico 1, vai falar que Deus revela o que está para fazer. Na última lição, nós estudamos até o ponto em que José é levado à prisão. Então, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. O sonho do padeiro
foi para a morte, ele perde a cabeça. E o sonho do copeiro foi para a restituição do cargo. Então aqueles dois servos que serviam diante de Faraó, né, um morre e o outro é restituído. E José pede ao copeiro que se lembrasse dele. E passa 2 anos e Faraó tem um sonho, né? Está lá no capítulo 41. É importante esses nossos devocionais, que é a oportunidade que nós temos de estudar passo a passo, né, a lição. Nós vemos que muitas coisas que nós vemos durante a semana não está especificamente dentro da lição, embora seja tratado. Porque às vezes a lição ela dá uns gaps, né, dá uns intervalos de capítulos. E a gente precisa estudar todos os capítulos para ter uma melhor compreensão. Então, Faraó ele vai ter um sonho. Ele sonha que 7 vacas gordas e belas saíram do rio, e após elas mais 7 vacas magras e feias também saíam do rio. E as 7 vacas boas eram consumidas pelas 7 vacas magras. Também viu que numa mesma haste saíam 7 espigas, né, belas à vista, e também 7 espigas secas, queimadas pelo vento oriental. E essas últimas também consumiam as primeiras, né? E de todos os sábios do Egito e os magos, né, nenhum puderam interpretar o sonho de Faraó. É interessante que nós falamos ao longo da semana que o Egito, né, ele era uma nação politeísta, e ali haviam pessoas que eram especialistas, peritas em ocultismo, né? Esses magos, eles eram aquelas pessoas que mexiam com essas coisas, com magias, com ocultismo, dando essas revelações a Faraó, né? Então, quando o Faraó tem esse sonho, ele chama os cientistas da época, ele chama os sábios, né? E também chamam esses sacerdotes dessas ciências ocultas, numerologia, né? Magia, para poder tentar revelar o seu sonho. E aí, nenhum deles puderam interpretar. E é interessante que o futuro, não só do Egito, mas do mundo antigo, vai parar na mão, primeiramente, de um copeiro, né, que servia com Faraó, e deu testemunho de José, de um homem que ele havia conhecido na prisão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus sempre levanta alguém para lembrar de nós. Talvez você possa achar que você está esquecido, mas no momento certo, Deus sempre levanta alguém para se lembrar de nós. Por menor que seja, Deus sempre levanta alguém para agir ao nosso favor. Então, ele vai lembrar de José e Faraó vai mandar chamar José na prisão. Nós falamos aqui que eu acho linda essa passagem, que quando o Faraó manda chamar José na prisão, ele coloca as vestes, faz a sua barba, né? Nos dá a ideia de que ele estava o tempo todo só esperando esse momento. E quando esse momento chegou, daí ele tinha convicção que a mão de Deus traria solução para as inquietações de Faraó. Então, ele vai revelar os sonhos de Faraó. No tópico 1.1 diz: os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelação de Deus sobre um futuro breve. Interessante, queridos, que Deus dá 2 sonhos a José. José sonhava que os feixes dos seus irmãos se inclinavam sobre o seu feixe, e também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. É interessante que os 2 sonhos de José diziam respeito a um único fato, né? De que Deus iria levantar José sobre a sua família. José ia ser honrado. E assim como o Faraó também teve 2 sonhos para a revelação de um único fato, que haveria um grande período, um período de 7 anos de fartura, e esse período seria seguido de 7 anos de escassez. E esses 7 anos de fartura deveria ser utilizado, né, gerido, para poder suprir a necessidade dos 7 anos de escassez. Então, assim como o sonho de José
foi uma revelação de Deus sobre o que Deus iria fazer. Também os sonhos de Faraó era uma revelação de Deus sobre o que Deus iria fazer. E aprove ao Senhor usar José para revelar esse sonho, não somente revelar, mas também usar o seu servo para poder dar solução, né, do que deveria ser feito. Aleluias. O 1.2 diz: José posto sobre toda a terra do Egito. A presença e participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimento no Egito, incluindo a família de José. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus, estava dando tudo certo. Queridos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Não importa o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo dentro da sua casa. Essa lição, ela vem nos orientar para o fato de que Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que José, ele tinha o dom do conhecimento, né? Ele tinha o dom da revelação, da interpretação e também o dom do conhecimento, né? Ele tinha a palavra de sabedoria e tinha um conhecimento. Então Deus dava o conhecimento a José através da revelação, mas dava também a palavra de sabedoria. Então ele conseguia identificar as coisas que estavam para acontecer e tinha sabedoria dos céus para dar solução àquele problema, né? Que Deus possa nos dar essa graça, irmãos. Não adianta a gente olhar para as coisas que não estão fluindo, para as coisas que não estão dando certo na nossa vida, no nosso trabalho, na igreja, e não ter sabedoria para entrar com a solução, né? Então que Deus possa nos dar a graça de identificar, de ter o discernimento do que está dando errado, mas também a graça de ter a sabedoria para falar, a sabedoria para corrigir, a sabedoria para exortar, a sabedoria para ajudar no processo de conserto daquilo que está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vem o tempo de honra, né? Vem o tempo de honra. Eu deixei uma reflexão, porque o comentarista, ele diz aqui, como porta-voz de Deus, o intérprete de sonhos fala as novas querigmáticas da vida e de morte. Ele fala escatologicamente, revelando a resolução vindoura de Deus das questões humanas. Nós vemos que a revelação do sonho de Faraó era concernente às coisas que Deus iria fazer, ou seja, das coisas futuras, né? E essa palavra enigmática, eu vou falar aqui para os irmãos a tradução do dicionário Aurélio, que diz: o conteúdo mais importante de uma mensagem de teor cristão, ação de divulgar essa mensagem, entre parênteses, religiosa, além do seu conteúdo aos não cristãos, tentando fazer com que os mesmos sejam convertidos. Essa nomenclatura é muito atribuída aos apóstolos do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles passaram a pregar a mensagem do Evangelho de Cristo aos judeus, bem como aos gentios, né? Aos judeus, por quê? Porque eles tinham uma compreensão diferente e equivocada acerca da revelação de Deus. Eles não compreendiam que o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao seu patriarca Abraão se daria em Cristo. Então, quando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos pregavam o evangelho de Cristo, eles estavam trazendo uma nova mensagem com o intuito de converter os judeus. E assim como Paulo também levava essa mensagem com o intuito de converter os gentios. Então, o José, ele vai trazer essa mensagem querigmática, trazendo a revelação de Deus a um povo gentio.
Deus estava falando para Faraó que o Deus dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó era um Deus que controlava todas as coisas e poderia não só revelar, como dar solução para o problema que ainda nem tinha ocorrido. Aleluia! Faraó, que era cercado de muitos deuses pagãos, teve que reconhecer que o verdadeiro Deus era o Deus de José. No tópico 1.3, o propósito providencial de Deus. José deveria ser um homem amargurado com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar para chegar onde chegou. Mas ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor. Né? Então, vamos retomar o que nós falamos lá na introdução, né? Dessa visão. A nossa visão, a visão cristã, precisa transcender o momento que nós estamos vivendo. Talvez, quando você olha para a sua vida, você só vê luta, vê dificuldade, vê adversidade. Mas a visão cristã precisa transcender essas circunstâncias. Quando nós olhamos para a nossa vida, ainda que nós estejamos vivendo momentos difíceis, precisamos ver que acima disso tudo tem um Deus que governa a nossa vida. E no final, Ele fará com que tudo isso coopere para as bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós sofremos, podemos tentar criar muitas explicações e visões sobre o nosso sofrimento. Podemos simplesmente culpar as pessoas que nos fazem mal e viver em eterna amargura pela injustiça sofrida, principalmente quando o mal vem de pessoas que esperamos o bem. Então, nós podemos ficar chateados, magoados, né? Rancorosos, guardando rancor com as pessoas que nos fizeram mal. E também podemos nos culpar, né? Eu agi errado, eu deveria ter feito assim, irmão, se liberte desses males que está te adoecendo, né? Há um Deus que governa as nossas vidas. O que nós precisamos é nos esforçar para dar sempre o nosso melhor, para agir da maneira melhor possível com os nossos irmãos, com as outras pessoas. Mas se nós estivermos empenhados, dedicados, devotados a viver um relacionamento saudável com o Senhor, saiba, tenha essa convicção nesta manhã, que todas as coisas irá cooperar para o nosso bem no nome de Jesus. Então, não atribua os momentos difíceis da nossa vida a terceiras pessoas e nem a nós mesmos, porque há um Deus que governa a nossa vida. Então, no tópico 1, nós aprendemos: é consolador saber que há um Deus soberano, que é Senhor na nossa vida. Isso muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento, pois entendemos que Ele tem propósitos maiores do que nós. Aleluia! Há um Deus sobre as nossas vidas. No tópico 2, vivendo segundo os planos de Deus. Então nós vemos que a importância da história de José, né, nesse período nomadista, é justamente para a preservação do povo de Deus. Aquela seca, aquela escassez, aquele período terrível, não veio para aniquilar os planos e os propósitos de Deus, porque vale lembrar que Deus havia feito promessas a Abraão, né, que da sua descendência ele iria restaurar sua criação através do Messias. Uma vez que a descendência de Abraão fosse aniquilada, os planos de Deus também seriam aniquilados. Então Deus vai usar José para a preservação do seu povo. E não só do seu povo, mas de toda a humanidade da época. Vale lembrar que a humanidade da época, o mundo da época, estava ao redor ali do Oriente Médio. Então aquela região da África, ali no Egito, né, aquela região do Oriente Médio concentrava toda a humanidade. Então toda aquela região passou a ir até o Egito para poder buscar comida. E lá estava um servo de Deus administrando toda aquela provisão. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados,
Abraão e Isaque. Ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos com eles, e que por isso este povo não pode extinguir-se. É interessante que nós fomos vendo no decorrer do período patriarcal que Deus inicialmente faz promessas a Abraão e ele renova essas promessas tanto a Jacó quanto a Isaque, ou melhor, quanto a Isaque e também quanto a Jacó. E nós vemos que assim como Deus fez prosperar Abraão, ele fez prosperar Isaque e ele fez prosperar Jacó. E a história de José se difere da dos seus pais, né, dos seus antepassados, justamente pelo fato de ele ser um instrumento diferente. Ele foi um instrumento na preservação para que houvesse o cumprimento dessas promessas. No tópico 2.2 diz, exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito. E isso, como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. Tem a ver com propósitos maiores e além das decisões humanas. As decisões más dos irmãos de José foram usadas soberanamente por Deus para seus propósitos. As atitudes boas de José foram usadas por Deus para colocá-lo onde ele queria. Deus é soberano, né? Nós falamos um pouco sobre a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é uma realidade nas Santas Escrituras. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, mas não necessariamente a colheita é imediata, né? Então, aquela perseguição, aquelas afrontas que José estava colhendo dos seus irmãos, sendo vendido, sendo caluniado pela mulher de Potifar, parando na prisão, né, sendo esquecido na prisão, aquilo não era a colheita do que José estava plantando. Não, a colheita estava por vir, que era o tempo de honra. Então, nem sempre as adversidades que nós passamos nas nossas vidas são frutos das nossas atitudes, mas sim da soberania de Deus, porque tudo é dele, tudo é feito por ele, através dele, e tudo é para a glória dele. Então, às vezes, Deus usa de meios dolorosos para nos capacitar e para moldar a nossa fé. No 2.3 diz, o príncipe abençoando o rei, né? Nós vemos que José ele vai levar a sua família ao Egito, né, para preservação. Nós falamos ao longo da semana como houve esse relacionamento, esse reencontro de José com seus irmãos, né? E como esses textos bíblicos são revestidos de tanta emoção, né? E Jacó acaba indo ao Egito. E nós vemos que quando chega ao Egito, Jacó, sendo um mero camponês, né, peregrino na terra de Canaã, em terra estranha, né, mas quando chega no Egito, ele vai abençoar a Faraó como um príncipe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí nos faz lembrar da promessa de Deus feita a Jacó, né? Porque Jacó lutou com Deus e Deus mudou o nome de Jacó. E ele diz, não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste, louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai abençoar a Faraó, que era o rei, e nós falamos ao longo dessa semana que o Egito era uma grande potência da época, né? Assim como nós temos hoje as grandes potências, Estados Unidos, a China, né? Grande potência econômica que influencia todo mundo, naquela época também era o Egito, né? E com esse evento, com essas revelações, Deus vai empoderar ainda mais o Egito. A palavra de Deus vai dizer que, como em um determinado momento as pessoas não tinham mais recurso para comprar comida, José vai começar
a comprar as propriedades daquelas pessoas, que as pessoas vão arrendar suas terras para conseguir comida. Então, o Egito vai dominar todas as propriedades ali do Egito, daquela região. E ainda assim, um senhor de 130 anos vai entrar diante da presença de Faraó e vai abençoar. É interessante, né? Quem abençoa é quem tem a bênção. Não é verdade? Quem é abençoador não é quem é maior, não é quem estudou mais, não é quem pode mais. Quem pode abençoar é quem recebeu a bênção dos céus. Aí a gente repassa, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, nós temos a bênção, nós temos a promessa, por isso nós abençoamos. Então, assim como José abençoou Potifar na sua casa, agora Jacó vai abençoar Faraó na sua casa, na terra, no seu território, que era uma grande potência da época. No tópico... Então, eu ensinei, né? Eu ensinei que Deus tanto abate quanto exalta, segundo a tua própria vontade. No tópico 3, nós vemos quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Então, aqui nós vamos ver, né, que vai haver aqui uma substituição na descendência de Jacó. Jacó, ele vai colocar os filhos de José na sua descendência. Então, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim. Manassés, ele é o primogênito, e Efraim, ele era o caçula, o mais novo. E nós vimos que José, ele constitui família, né, ali no Egito. E como Jacó já estava muito avançado de idade, né, ele leva os seus filhos para o seu pai abençoar. E nós vamos ver que José, ele leva as crianças para que a bênção seja dada de acordo com a primogenitura. E Jacó, ele vai inverter, né, essas bênçãos. Na última lição nós falamos sobre padrões negativos, né, que são repetidos na família, né? Nós falamos sobre isso. E nós vemos que isso se repete na vida de Jacó no momento de abençoar os seus netos, né? Então, da mesma maneira que Deus inverteu a primogenitura na sua vida, né, com seu irmão que era gêmeo, agora Jacó, ele vai querer inverter nos seus netos. Então, nós não vamos ver nas tribos de Israel a tribo de José, né? Por quê? Porque a porção que cabia a José, né, ele recebe porção dobrada. Nós falamos um pouco disso também nas outras lições, né? Quando nós falamos da primogenitura, nós vimos que há exceções quanto à regra da primogenitura, né? E José é uma dessas regras. Não sendo primogênito, ele vai receber porção dobrada do seu pai. Por quê? Porque as bênçãos que cabiam a José, Jacó vai dar em dobro, uma para cada filho de José. Então, no tópico 3 diz assim: os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós. Então, não sendo primogênito, não estando, né, não dando continuidade à linhagem messiânica, José, ele vai receber porção dobrada, dando a conotação, um simbolismo de primogenitude, né? Então, abençoando o menor. Os israelitas prosperam no Egito, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito, e sim na terra de Canaã, numa caverna em Macpela, onde estavam sepultados Abraão e Isaque, né? Abraão, ele vai comprar essa capela em Macpela, e ali vão ser sepultados os patriarcas, né? Mas antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos. Os 2 filhos de José, nascidos no Egito, Manassés e Efraim, seriam, a partir deste momento,
como pertencente a Jacó, e teriam participação nas bênçãos na mesma altura das 12 tribos. Por que isso é importante, irmãos? Quando Jacó inverte e abençoa a Efraim, Efraim vai ter uma parte excelente na herança de Jacó. Nós vamos ver nos outros livros do Pentateuco, até a divisão das terras no livro de Josué, que Efraim vai ter uma localização privilegiada. E mais do que isso, quando nós vamos ver nos livros dos profetas, né, nós vamos ver a partir do próximo trimestre alguma coisa a esse respeito, Efraim ele passa a representar toda a tribo do norte. Né? A um certo momento, nós vemos essa proeminência da tribo de Efraim, quando a palavra de Deus se refere a Israel, após a divisão das tribos, como a Efraim. Então nós temos a tribo do sul, né, o reino do sul, que é o reino de Judá, e por diversas ocasiões, a tribo do norte vai ser referida como a Efraim, né, dada a importância da bênção de Jacó sobre aquela tribo. Então, Jacó inverteu o direito dos netos. Ele também disse que os filhos de José eram tão seus quanto Rúben e Simeão, os mais velhos. Por causa das ultrajantes atitudes de Rúben e de Simeão, ambos perderam seus benefícios. Levi também participou do ultraje de Simeão. Desta forma, os direitos e os privilégios do primogênito foram passados diretamente aos outros dois filhos, Judá e José. Aleluia! Então Judá vai dar continuidade à linhagem messiânica e José, né, recebeu porção dobrada. Jacó abençoou seus netos. Deus está atento a cada um. Nas bênçãos que declara sobre seus netos, Jacó os inclui nas bênçãos de Abraão e Isaque. José não concorda nem gosta desse desfecho. Mas dar a proeminência a Efraim não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. Como em quase toda a história bíblica, fugindo dos padrões culturais e de força, Deus prova que eleva, fortalece e usa aquele que Ele quer. Aleluia! Deus não segue padrões humanos. Deus é soberano. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Querido, talvez você esteja se sentindo pequeno e esquecido, mas essa lição também tem o intuito de te fazer lembrar que ainda que você seja esquecido pelos homens, Deus não esqueceu de você. Grave isso aí. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu nome. O seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O 3.3. Um homem separado e preservado para ser canal de bênção. Gênesis 50, 20 é uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento. Para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família, permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dando como morto, caluniado, preso e esquecido. Tal realidade nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nessa terra. E eu vou ler para você e aqui eu encerro. Gênesis 50, 20. Separei muitas outras coisas que eu acabei não falando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Diz assim, Gênesis 50, 20. Foi um dos nossos devocionais aqui essa semana. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quando José está diante dos seus irmãos e tem poder e autoridade para fazer o que quisesse com eles, ele não usa de vingança, porque ele entende que tudo o que aconteceu estava no controle de Deus. Nessa declaração, nós falamos do devocional. Ele conserta o passado. Ele precisa olhar para o passado para corrigir, para que não houvesse mágoa. Ele olha para o presente, vê onde Deus o colocou. E olha para o futuro, para o que Deus iria fazer. Queridos, olhe para o passado. Aproveite essa semana, esse domingo. Olhe para o passado. Veja as áreas da sua vida que precisam ser curadas. Essa lição precisa trazer cura para a nossa vida espiritual e emocional. Olhe para o presente, veja onde Deus te colocou.
Veja que, ao que pese você ter passado muitas adversidades na sua vida, Deus te trouxe até aqui. E olhe para o futuro, para onde Deus vai te levar. Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Cura as suas feridas emocionais do passado. Veja onde Deus te trouxe e para onde Deus quer te levar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A conclusão diz assim: as narrativas de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, e aqui essa conclusão não é só da lição, é do trimestre, né? A narrativa de Gênesis, a partir da história dos primogênitos, dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para viver os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do plano de Deus. Ao longo da nossa trajetória como igreja, nós não viveremos só maravilhas, nós viveremos provações, teremos enfermidade, dificuldade financeira, mas isso também é um processo de aperfeiçoamento nosso como povo de Deus. Sabe para quê, irmão? Para nós clamarmos pelo sangue de Jesus, para nós reconhecermos que somos pó, mas também reconhecermos que há um Deus sobre nossa vida. Aleluia! E no próximo trimestre, nós estaremos estudando essa lição aqui, ó, né? Falando das profecias, proclamando arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Profetas menores do Antigo Testamento. Nós continuaremos fazendo o nosso devocional. Espero que os irmãos tenham entendido o propósito desse devocional. Irmãos, nós iremos em 13 lições. A primeira lição é uma lição contextual. E a partir daí, cada lição vai tratar de um profeta menor. E é impossível, em 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de aula no domingo, nós estudarmos um profeta. E ao longo de uma semana também a gente não consegue. Os irmãos viram que eu tentei vencer todos os capítulos e é difícil, a gente não consegue. Mas nós vamos tentar estudar o máximo possível de cada profeta para a edificação da nossa vida. Então, irmãos, leia os textos bíblicos da leitura complementar. Se você não puder ver o vídeo, leia os textos bíblicos. Se você não conseguir compreender os textos bíblicos, associando com a lição, assista aos vídeos que vai te orientar. Tá? E que Deus te abençoe, que amanhã eu não estarei com os irmãos na lição, né? Tentarei chegar ainda que atrasado, mas que Deus venha te dar uma lição abençoada, usando o irmão que vai ministrar a lição, em nome de Jesus. Estou muito feliz com a conclusão desse trimestre, que Deus tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha vida, e que venha falar profundamente, continuar falando profundamente aos nossos corações nessa lição no próximo trimestre. Que Deus te dê um saldo de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.